Bom, pessoal, então vamos resolver alguns exercícios para a segunda prova do capítulo 26, exercício 44. Um estudante manteve um rádio de 9 volts, 7 watts, ligado no volume máximo das 9 horas da noite às 2 horas da madrugada. Qual foi a carga que atravessou o rádio? Então, essa é uma questão que envolve a questão da potência, do tempo e da carga elétrica. Então, a solução para isso é o seguinte: vamos anotar os dados da questão. Então, a tensão é 9 volts, a potência é 7 watts. Watt é potência, né? E o tempo foi de 5 horas. Então, esse tempo a gente vai converter para segundos. Convertendo para segundos, fica 1,8 vezes 10 a quarta, se fizer o cálculo. Então, a partir daí, a gente teria como manipular as questões e obter uma fórmula para calcular direto a corrente. Ou a gente pode fazer isso aqui também. Uma questão deu a potência ela é tensão ao quadrado sobre resistência. Daqui a gente tira a resistência, então a resistência é V quadrado sobre a potência. V é 9, a potência é 7. Isso vai dar aproximadamente 11,57 ohms. Bom, então uma vez que a gente tem a resistência do resistor, a gente pode lembrar que a corrente ela é carga sobre tempo, né? Porque o objetivo é calcular a carga e a gente tem o tempo, mas precisa da corrente. Para encontrar a corrente, a gente relaciona com a tensão, V igual a R vezes I. Então, na verdade, V é igual a R vezes carga sobre tempo. E aí a gente pode isolar esse valor de carga, que é o que foi perguntado na questão. Então, a carga ΔQ vai ser V vezes ΔT sobre a resistência. E essa tensão é 9 volts, o tempo é 1,8 vezes 10 a quarta, 10 a quarta, dividido pela resistência, que é 11,57. Calculando, vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a 14 coulombs. Certo? Essa é a resposta. Questão 53. Uma diferença de potencial de 120 volts é aplicada a um aquecedor de ambiente de 500 watts. Letra A. Qual é a resistência do elemento de aquecimento? E B. Qual é a corrente no aquecimento? No elemento de aquecimento. Então, a letra A. Qual é a resistência? Bom, como a gente tem a tensão e a potência, a gente pode utilizar essa expressão aqui, que diz que a potência é tensão ao quadrado sobre resistência, e responder. Isolar resistência é muito semelhante com a questão anterior, V quadrado sobre P. Então vai ficar 120 ao quadrado sobre 500. Calculando essa divisão, vai dar 28,8 ohms, exatamente, sem aproximação. E a letra B, corrente é igual a tensão sobre resistência, né? Porque isso é a definição de resistência, né? Ela é tensão sobre corrente, então a gente inverte e chega aqui. Mesma coisa. Então vai ser a tensão, que é 120 volts, dividido por essa resistência de 28,8 ohms. Calculando essa corrente vai dar 4,17 amperes. Certo? Então essa é a questão 53. Então tem uma base aí para o capítulo 26, como será explorada nossa atividade, e para o capítulo 27 vamos ver duas questões também. Para essa daqui a gente vai precisar da lei das malhas, é um circuito de uma malha, né? Então o que nós vamos fazer é supor um sentido para a corrente. Eu vou supor que a corrente está no sentido anti-horário, vou chamar de I essa corrente. O objetivo aqui é determinar algumas questões relacionadas com esse resistor aqui. Então a situação é o seguinte: a gente tem duas fontes reais aqui, né? Essa de tensão epsilon que vai 2 volts, essa epsilon 2 que vale 3. Só que elas são fontes reais, então elas têm uma resistência interna, R1 minúsculo da fonte
da esquerda e R2 depois da direita. E aí essas duas estão ligadas dessa maneira como está ilustrado aí nesse resistor externo aqui R, que tem uma resistência que a gente vai determinar. Então vamos aplicar a lei das malhas. Vamos partir desse ponto bem aqui, poderia ser qualquer ponto, mas vamos começar aqui desse ponto, dessa esquina, e vamos percorrer o circuito no mesmo sentido da corrente para simplificar. Então, ao atravessar essa fonte ε1, como a gente vai do lado positivo para o negativo, subtrai a sua força eletromotriz, né? Ou então, aplicando a lei das malhas, vai ficar menos ε1. Quando a gente atravessa esse resistor, que representa a resistência interna da fonte da esquerda, a gente está indo no mesmo sentido da corrente, então pela regra lá das resistências, a gente vai subtrair a corrente vezes a resistência, que no caso é R1. Depois a gente passa pelo resistor grande. A corrente continua no mesmo sentido, estamos percorrendo no sentido dela, então fica menos IR grande. Depois esse outro resistor aqui, menos IR2, pelo mesmo motivo. Só que agora ao atravessar a fonte ε2, a gente vai do lado menor para o maior, do negativo para o positivo. Então agora a gente soma ε2. Voltamos então a esse ponto inicial aqui. Portanto, agora fechou o circuito e a gente pode igualar a zero por causa da lei das malhas. A pergunta é o valor de R, porque se a gente pensar, a gente tem, são dados da questão, isso, a corrente é 10 mA, isso aqui é dado, isso é dado, isso também, isso também, isso também. Então a única incógnita é o R. Então vamos resolver essa equação para determinar o R e depois substituir os valores. Então fazendo isso fica ε2 menos ε1 menos I vezes R1 mais R2, só colocando I em evidência, igual a I vezes R. Passando o I dividindo, então o R vai ser ε2 menos ε1 sobre a corrente. Vai cortar a corrente aqui quando passar dividindo, fica menos R1 mais R2. Substituindo os valores, vai ficar 3 volts menos 2 volts, dividido pela corrente que é 1 mA. Só que 1 mA é 1 vezes 10 a menos 3 ampere, para que fique em ohms, menos a soma de R1 com R2, que dá 3 mais 3, que as duas têm 3 ohms, né? Então, efetuando esse cálculo aí, vai dar exatamente 994. Então esse é o valor da resistência R, de acordo com essa análise feita usando a lei das malhas. Para responder a letra B, potência dissipada, a potência dissipada vai depender da resistência. Aí nós temos duas expressões. Ou ela é R vezes resistência vezes corrente ao quadrado, ou V quadrado sobre R, tanto faz. Vamos usar essa primeira que não tem divisão, a potência vai ser R, que é 994, vezes a corrente ao quadrado, que é 1 mA, então é 10 a menos 3 amperes ao quadrado, e aqui ohms. Fazendo essa multiplicação, o resultado vai ser 9,94 vezes 10 a menos 4 watts. Então, indo agora para um circuito com duas malhas, vamos considerar o exercício 23. Para algumas turmas isso foi feito na sala, então quem se sentir confortável para pular esse exercício fica à vontade. Na figura ao lado, R1 é 100 ohms, R2 é 50 e as fontes ideais têm essas forças eletromotrizes dadas.
Determine a corrente no resistor 1, que é esse aqui, e no resistor 2, que é esse aqui. Bom, então a gente vai identificar que tem 3 ramos. Esse aqui é um ramo, né? Esse aqui, o segundo ramo, e esse maior aqui, o terceiro ramo, que eu estou riscando aqui. Esse é o terceiro. Cada uma vai ter uma corrente. Então vamos dizer que nesse daqui tem uma corrente R, uma corrente I1. Eu estou chamando de 1 porque ela passa no resistor 1, então faz mais sentido. Essa vai ser uma corrente I1. Depois, uma corrente I2 que vai passar no ramo onde está o resistor 2. Então seria esse aqui que começa aqui nesse nó, atravessa tudo aqui. Opa, atravessa tudo aqui e morre aqui no ponto A. Então essa vai ser a corrente I2. E tem o terceiro ramo. Lembrando que esses sentidos eles são arbitrários, eu estou escolhendo arbitrariamente só para a gente resolver a questão. E vai ter uma corrente I3 que vai atravessar nesse sentido aqui, por exemplo, nesse ramo. Beleza? Então tem essas 3 correntes, cada uma num ramo, cada uma de uma cor aí para simplificar. Vamos aplicar então primeiro a lei dos nós. Aplicando a lei dos nós, a gente percebe, olhando tanto para o A como para esse ponto aqui que está sem nome, a gente vai obter o mesmo resultado. Vamos olhar para o ponto A. No ponto A está chegando a corrente I2 e está saindo I3 e I1. Então a soma das correntes que está chegando, que é I2, deve ser igual à soma das correntes que estão saindo, que é I3 mais I1. Na verdade, para responder a questão, a gente não vai precisar da lei dos nós, mas a gente pode utilizar ela para determinar o valor da corrente que não foi perguntado, que é a corrente I3. Bom, nesse sentido, vamos aplicar então a lei das malhas primeiro para o circuito de baixo, já que a primeira pergunta foi a corrente no resistor R1. Então, aplicando para o circuito, não, para malha aí de baixo, né? Então, aplicando para essa malha de baixo, a gente precisa escolher um ponto para começar e um sentido que a gente vai percorrer o circuito. Só uma coisa. Tá tudo certo, tá gravando. Medo de falar em vão. Bom, então aplicando a lei das malhas aqui embaixo, a gente começa do ponto A, por exemplo, e volta até ele. Então, começando do ponto A, percorrendo no mesmo sentido dessa corrente I1, a gente vai subtrair a corrente vezes o R. Então, fazendo isso, vai ficar menos I1 vezes R1. Depois, a gente vai atravessar a fonte ε2. Independente do fato de que lá é outra corrente, a gente tem uma lei para as fontes, né? Então, como agora eu vou atravessar, estou percorrendo o circuito nesse sentido, independe das correntes. Então, eu estou atravessando nesse sentido, vou atravessar a fonte do negativo para o positivo. Então, vai ficar mais ε2. Voltei para o ponto A igual a zero. Então, aqui eu posso isolar e encontrar a corrente I1, que foi a pergunta da letra A. Certo? Essa foi a pergunta. Então, fazendo isso, I1R1 é igual a ε2. Isolando I1, I1 é igual a ε2 sobre R2, substituindo os valores. ε2 é 5 volts e R2 é igual a 50 ohms. Então, calculando R1, que é 100 ohms. Então, calculando isso, vai dar 0,05 ampere, que é a mesma coisa que 50 miliamperes. Então, essa é a corrente no resistor 1.
Ok? Agora falta determinar a corrente no resistor 2 e a diferença de potencial entre os pontos A e B. Vejamos então a letra B. Bom, para o R2 a gente vai precisar, na verdade, da corrente, né? Então a corrente I2 ela está percorrendo no sentido anti-horário. Então vou só repetir o desenho que está lá. Essa corrente ela está percorrendo o circuito nesse sentido aqui, certo? E para que a gente consiga fechar essa malha, a gente vai precisar da corrente I3, que está nesse trecho aqui. Então a corrente I3 está nesse trecho. Feito isso, então agora a gente pode aplicar a lei das malhas, começando um ponto arbitrário, escolhendo um sentido arbitrário. Como faz mais sentido, vamos percorrer no sentido anti-horário, porque aí a gente vai acompanhar a corrente I3 e a corrente que está em roxo aí, que no caso é I2. Certo? Deixa eu só trocar aqui que eu escolhi a cor errada. Bom, então fazendo isso, a gente começa, por exemplo, do ponto A, né? Começando do ponto A e indo no sentido anti-horário. Se a gente começar do ponto A, ao atravessar essa fonte ε2, a gente está indo do lado maior para o menor, potencial, né? Do potencial maior para o menor. Então a gente vai subtrair ε2 independente da corrente. Depois a gente atravessa essa outra fonte no mesmo sentido, então vai subtrair também, porque ela está semelhante à outra. Agora a gente vai passar pelo resistor R2 no sentido da corrente que o atravessa. Então, pela regra das resistências, a gente tem que subtrair I2 R2. Depois a gente vai atravessar essa fonte, só que agora a gente está indo do sentido de menor potencial, que é o menos, para o maior potencial, que é o mais. Então a gente soma ε1 e voltamos para o ponto A, que não tem nada no caminho, só um condutor, né? E aí a gente iguala a zero. Então a gente percebe que aqui a única incógnita é o I2, logo a gente pode isolar. Então vai ficar ε1 menos ε2 menos ε3 igual a I2 R2. Isolando o I2 vai ser ε1 menos ε2 menos ε3 dividido por R2. Então esse I2 vai ser, vamos substituir, o 1 é 6, o 2 é 5 e o 3 é 4. Esquisito falar isso assim. E a resistência R2 é 50. Então vai ficar 6 menos 9, que vai dar menos 3. Então vai ficar menos 3 sobre 50 amperes. Está tudo no SI. Que vai dar menos 0,06 amperes. Ou, faz mais sentido, seria menos 60 miliamperes. Se vocês quiserem considerar só o módulo, a resposta poderia ser: o módulo da corrente é 60 miliamperes, aí o sentido é outra coisa. E a letra C, calcule a diferença de potencial entre os pontos A e B. Só corrigir uma coisa. Bom, a diferença de potencial entre dois pontos, o que a gente faz é a gente perceber o seguinte, que o potencial aqui vai ser igual ao potencial aqui, somado ou subtraído das diferenças de potencial que estão no caminho. Então, se a gente quer a diferença entre A e B, primeiro que o problema não diz se é VA menos VB ou VB menos VA. Então, a gente calcula qualquer um e vê o módulo do resultado. Então,
Então a gente escolhe um ponto para começar. No caso, eu vou começar do ponto A. Então o potencial no ponto B vai ser igual ao potencial no ponto A, somado ou subtraído das variações de potencial nesse caminho. Eu posso ir por baixo e depois para cá, que seria um negócio desnecessário. Poderia ir aqui por cima, também seria... tanto faz, né? Ou eu posso ir pelo caminho mais fácil, que é aqui pelo meio. Então atravessando aqui pelo meio, eu vou atravessar essas duas fontes e vou chegar no ponto B. Então o potencial no ponto B vai ser igual ao ponto de partida. Quando eu atravesso essa fonte, eu vou estar perdendo potencial, porque eu estou indo do potencial maior, que é o positivo, para o menor, que é o negativo. Então vai ficar menos ε2. Mesma coisa de quando a gente está usando a lei das malhas. E aqui a gente vai atravessar ε3 no mesmo sentido, do maior para o menor, então eu vou subtrair. O que não interessa o potencial no ponto A, interessa a diferença. Então para a gente interessa VB menos VA. Essa é a diferença de potencial que foi perguntada na questão. É a diferença entre dois valores de potencial. Diferença em potencial, né? Então isso vai ser menos ε2 menos ε3. Substituindo os valores, ε2 é 5 e ε3 é 4. Então essa diferença de potencial é menos 9 volts. Bom, então esses aqui são os exemplos que nós vamos nos basear para a nossa atividade para o capítulo 27. Vamos para o capítulo 28. O capítulo 28 fala sobre força magnética e campo magnético. Bom, a definição de força magnética é o que mais nos importa aqui nessa questão. Então, qual que é essa definição? Força magnética, ela é igual à carga da partícula que está sofrendo essa força, vezes a velocidade da partícula, produto vetorial exclusivamente nessa ordem, com o campo magnético que está agindo sobre essa partícula. Então a gente considera que tem um campo magnético externo. Tem uma partícula aqui que tem uma velocidade v, então ela está indo para algum lugar. E a interação desse campo magnético com essa velocidade é que vai dar a força através da regra da mão direita. Então a velocidade está aqui e também da carga. Então se a carga for positiva, a força vai estar aqui para cima, se a carga for positiva. Se a carga for negativa, a força vai estar aqui para baixo, porque ela tem um sinal, então dependendo do sinal da carga vai estar no sentido positivo ou negativo desse produto vetorial. Bom, mas isso é uma noção geral. Vamos à questão. Então a questão é: um elétron se move com essa velocidade dada aí, em uma região em que existe um campo magnético dado por essa expressão. Letra A, determine a força que age sobre o elétron. Bom, a força, inevitavelmente, ela vai ser Q V vetorial B. Só que a gente precisa saber a carga, a velocidade e o B. V e B foram dados. E a carga? Bom, como se trata de um elétron, a carga do elétron ela não é igual à carga elementar. Ela é igual a menos a carga elementar. Então essa força vai ser menos a carga elementar vezes a velocidade. Eu vou escrever essa velocidade como sendo Vx e chapéu mais Vyj chapéu para simplificar. Produto vetorial com campo magnético que eu vou escrever como Bx e chapéu mais Byj, sendo Vx 2 vezes 10 a sexta metros por segundo, Vy 3 vezes 10 a sexta metros por segundo, sendo Bx 0,03 Tesla e sendo By 0,15 Tesla. Então essas são as componentes desses vetores.
Por que eu estou fazendo isso? Porque é mais fácil calcular o produto vetorial assim. Então a gente pode calcular esse produto vetorial. Como são dois vetores que estão no plano xy, porque só tem componente i e j, o resultado vai ser um vetor que está no eixo z. Então só vai ter componente k. E a gente pode calcular esse produto vetorial, por exemplo, dessa forma aqui. V vetorial B vai ser dado por esse determinante, que aqui está i, j e k. E aqui vai estar Vx, Vy. E a componente z da velocidade é zero. Aqui vai estar Bx, By, componente z é zero. A gente não pode trocar a ordem dessas colunas, porque ela tem que ser a mesma daqui. Isso porque o produto vetorial é anticomutativo devido à propriedade de que se a gente permuta duas linhas ou duas colunas de uma matriz, o determinante dela troca de sinal. Então, trocar a ordem aqui trocaria o sinal do produto vetorial, então a gente tem que manter. Para calcular o produto vetorial, a gente repete duas colunas, as duas primeiras da esquerda para a direita. Então, se vocês calcularem pacientemente esse produto vetorial, vocês vão ver que só tem duas componentes que não vão ser zero. Essa e essa. Então, levando em consideração a questão do sinal, quando a gente está num sentido é num sinal, no outro sentido é outro, esse produto vetorial ele vai ser essa componente aqui vai ser Vxby e essa outra vai ser menos Vybx e as duas vão ser K chapéu. Então é só uma questão de substituir os valores agora. Então a força magnética vai ser a carga, vai ser isso aqui, só que a carga é menos a carga elementar, e o produto vetorial ele vai dar Vxby menos Vybx K chapéu. Então é uma questão de substituir agora. A carga elementar vamos aproximar para 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Não vou colocar as unidades porque está tudo no SI. O Vx é 2 vezes 10 a sexta. By é menos 0,15. Tem que prestar atenção nesse sinal. Menos da expressão do produto vetorial. Vy, que é 3 vezes 10 a sexta. Bx, que é 0,03. Tudo isso K chapéu. Então, calculando essa força, ela vai ser igual a 6,24 vezes 10 elevado a menos 14 newtons K chapéu. Esse vai ser o resultado da força. A questão 5 é parecida, só que agora ela tem como objetivo não calcular a força. A força já foi dada, o objetivo é calcular o campo magnético, sabendo que o campo magnético ele tem essa cara, né? É um certo valor desconhecido Bx vezes I chapéu, e a componente By, que o problema não escreve By, é 3 vezes a componente x. Então, em vez de By, é 3Bx. Esse é o campo magnético B, que está agindo sobre uma partícula de velocidade dada por esse vetor aqui. E a pergunta é, sabendo então que a velocidade é 2i mais 4j metros por segundo, e sabendo que a força é 6,4 vezes 10 a menos 19 newtons K chapéu, calcule Bx. Então a pergunta é essa, Bx é igual a quanto? Bom, vamos pegar a mesma expressão de ainda agora, né, de que V vetorial B
é igual a Vxby menos Vybx, K chapéu. E vamos utilizar essa expressão para calcular isso. Porque isso vai dar força e a gente iguala com essa força aqui e obtém a resposta. Então Vx é 2, By é 3Bx, Vy é 4, Bx é Bx mesmo, não tem o que fazer. K chapéu. Então calculando essa soma, 6 menos 4, 2, vai dar 2Bx. Isso aqui é um x, não é um símbolo de produto vetorial. K chapéu, certo? Então esse é V vetorial B, não é a força, né? Porque a força ela é igual a carga vezes V vetorial B. Então a carga, como é de novo um elétron, a carga vai ser menos a carga elementar vezes V vetorial B, que no caso deu 2px K chapéu. Então, substituindo essa carga elementar, que é menos 1,6, a carga elementar é positiva, mas tem o menos na frente, vezes 10 a menos 19, vezes 2bx K chapéu. Então isso vai ser menos 3,2 vezes 10 a menos 19 newtons, porque está tudo no SI, vezes bx K chapéu. Não precisa escrever o newton porque ainda tem a unidade do campo magnético. Então essa vai ser a força. Só que o problema diz quanto vale a força. Então a gente pode igualar com o valor que foi dado e a partir daí determinar o que foi perguntado. Então igualando com a força que foi dada, a gente tem o seguinte, a força é 6,4 vezes 10 a menos 19 newtons, K chapéu. Isso é a força que foi dada no problema, é igual ao que nós encontramos, menos 3,2 vezes 10 a menos 19 px K chapéu. A gente não pode dividir K chapéu dos dois lados. O que acontece é que nos dois membros tem vetores, e pela igualdade de vetores, os vetores são iguais se somente se as componentes são iguais. Então daqui a gente pode extrair que os componentes são iguais e portanto menos 3,2 vezes 10 a menos 19 bx é igual a 6,4 vezes 10 a menos 19. Então passando dividindo, agora sim pode cortar, vai ficar menos 6,4 sobre 3,2 que dá 2, então fica menos 2 Tesla. Esse é o campo magnético Bx. Então só por uma questão de fechamento, né, a gente poderia dizer que o campo magnético B, pela expressão que foi dada no problema, não foi essa a pergunta, mas o campo magnético vai ser então menos 2 Tesla e chapéu, menos, vou colocar assim, menos 6 Tesla J chapéu. Então esse é o campo magnético que estava agindo na partícula para que essas condições todas fossem satisfeitas, certo? Vamos então para o capítulo 29. Só que para resolver essa questão eu vou ter que falar uma coisa que eu não falei na aula. Não é nada muito complicado, mas não foi falado nem presencialmente nem na aula remota que foi utilizada para fazer o resumo, né? Que é o seguinte, é o campo magnético gerado por duas situações. Essa daqui foi falada no vídeo, o fio infinito. Então ali em cima na esquerda, na direita, a gente tem esse tubo grosso, esse tubo aqui é um fio condutor por onde está passando corrente, né? A gente viu pela lei de Biot-Savart que quando está passando uma corrente, essa corrente ela gera um campo magnético ao redor no espaço por onde está passando essa corrente, né?
Então nesse caso aqui vai ser gerado um campo magnético que tem esse aspecto aqui vetorialmente, não dá nem para ver. Não sei se eu vou conseguir ajustar uma cor que fique legal de ver, mas enfim. O campo magnético ele tem esse aspecto aqui, né? Ele forma um círculo. Ele é formado por vetores que são tangentes a círculos concêntricos com o fio, né? E que esse círculo está no plano perpendicular ao fio. Bom, então o que acontece? Aqui nesse espaço tem limalha de ferro, a limalha de ferro se alinha com o campo, então dá para ver esse aspecto do campo. Só que a intensidade desse campo vai depender do raio da distância. Então essa figura aqui embaixo representa o fio amarelo, por onde está passando a corrente, e a gente vai calcular o campo nesse ponto P aqui. Por que tem esse xizinho verde aqui? Porque visto desse ponto de vista de onde nós estamos vendo, onde o fio está aqui, o ponto está bem aqui, esse campo vai estar entrando no papel. Então ele vai ser um vetor. Imagine agora na tela que você está vendo um vetor que está entrando no papel e que está situado, que começa nesse ponto P e que está atravessando a tela de onde tu está vendo isso, certo? E a intensidade dele vai ser dada por isso. μ0, que é uma constante física que está escrita na nossa atividade, na prova, vai estar escrito o valor de μ0, que é, se eu não me engano, é 1,26 vezes 10 a menos 6. Né? Eu esqueci a unidade agora, mas acho que é Tesla metro, certo? Algo assim. 1,26 vezes 10 a menos 6, uma constante física. Vezes a corrente que está atravessando o fio, dividido por 4π vezes R, onde esse R é a distância que eu estou do fio. Então só tem duas coisas variáveis aqui, a corrente e a distância a que eu estou dessa corrente, que é representada aqui por essa figura. Então a distância entre o ponto e o fio é R. Pois é, esse exemplo a gente deu lá na aula, só que na aula através do vídeo, mas só que faltou falar desse outro aqui, que eu vou falar agora, que é o campo gerado por um arco de circunferência que tem uma abertura igual a um ângulo φ. Veja que a fórmula é bem semelhante, só que ela vai ser multiplicada. Deixa eu só trocar de caneta aqui. Vai ser multiplicada por esse ângulo φ. Então o que acontece? Se eu tiver um arco e esse arco forma um ângulo φ, o campo magnético vai ser dado por essa expressão aqui. Não falamos sobre isso nem no vídeo nem na sala de aula, então eu estou complementando aqui porque ele vai ser importante para uma questão. Ele vai aparecer uma questão. Então, só para deixar claro, esse φ ele necessariamente tem que estar em radianos, que eu já até comentei isso numa aula. O ângulo mesmo, a unidade verdadeira mesma de ângulo é radianos, porque ela é adimensional, então ela faz sentido fisicamente. Bom, e aí tem que levar em consideração a regra da mão direita. Então, se tiver aqui, como está nessa figura, a corrente está indo no sentido anti-horário, o campo ele é uma bolinha porque ele está saindo do papel. Se estiver no sentido horário, ele está entrando no papel. Então a gente poderia até simplificar não, exemplificar isso da seguinte maneira. Vamos colocar dois arcos aqui, no caso dois círculos. Deixa eu só ajeitar. Essa cor tá sem graça. Beleza. Então, vamos imaginar que esse circuito da direita aqui, ele está sendo percorrido no sentido horário, no sentido anti-horário. Então, como ele está sendo percorrido no sentido anti-horário, o campo magnético vai estar saindo do papel. Então, a gente pode representar ele por uma bolinha, que ele vai estar saindo do papel. Se nesse da esquerda ele tiver no sentido horário, então ele vai estar
entrando no papel. Então a gente vai representar ele por uma cruz, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente tiver, seja um arco, seja um círculo completo, né? Se a corrente ela tiver no sentido anti-horário, o campo magnético ele vai estar saindo do papel. Então ele vai ser representado por essa bolinha para dizer que ele está indo na direção dos nossos olhos, da gente que está olhando aí. Lembrando que ele é vetorial sempre. Por outro lado, se ele estiver no sentido horário, que seria nesse sentido aqui, o campo magnético vai estar entrando no papel. Por quê? Por causa da regra da mão direita que define a lei de Biot-Savart. Infelizmente a gente não teve muito tempo de explorar isso, mas é bem legal. Então o que vai acontecer? Uma coisa importante aqui. Nos exemplos que a gente vai colocar, vai ter um plano XY. Então tudo isso aqui vai estar num plano XY. Me permitam ajeitar isso. Eu sei que nessa hora muita gente vai adiantar. Talvez nem esteja me ouvindo nesse momento, mas tudo bem. Vamos supor que tem um eixo X e um eixo Y aqui. Então vamos supor que as duas aí estão no plano XY. Aqui é um eixo X, aqui é o eixo Y. Esse campo, quando ele está entrando no papel, vamos supor que esse número B aqui, ele representa o módulo do campo, então ele é sempre positivo. Nessa situação da direita, como o campo está saindo do papel, o eixo Z ele vem para cá, sair do papel. Então esse campo vai estar na mesma direção do eixo Z. Eu estou desenhando em 2D, mas vocês têm que imaginar ele saindo do papel. Então nessa situação, esse campo B ele vai ser igual ao módulo dele, positivo, mais o módulo dele, vezes K-chapéu. Nessa outra situação aqui da esquerda, como a corrente, esse roxo representa a corrente, não sei se eu enfatizei isso o suficiente. Como a corrente está no sentido horário, o campo magnético gerado vai estar para dentro do papel. Então, dentro do papel significa no sentido negativo do eixo Z. Então, esse campo magnético ele vai ser igual o vetor, campo magnético vai ser igual a menos o seu módulo vezes K-chapéu, se esse circuito estiver no plano XY. Então é interessante ter isso em mente. Sentido anti-horário mais o módulo K-chapéu. Sentido horário menos o módulo K-chapéu. Justamente o que a gente vai precisar nesse exercício aqui. Só que aqui, em vez de um círculo, a gente vai ter dois arcos que a gente vai ter que separar. Então, na verdade, quando chega nesse ponto aqui, a gente tem uma corrente que chega nesse ponto e se divide, né? Então vai ser I sobre 2 aqui em cima e sobre 2 aqui embaixo. Como são condutores iguais, não tem motivo para ter uma assimetria, então a gente supõe que vai ser a mesma nos dois. Um condutor retilíneo percorrido por uma corrente de 5 amperes, então a gente sabe que aqui em cima vai ser 2,5 amperes, né? Mas vamos botar I sobre 2, que vocês vão entender. Se divide em dois arcos semicirculares, como mostra a figura. Qual é o campo magnético no ponto C, esse ponto central da espira circular resultante? Bom,
Então o que vai acontecer é o seguinte, a gente tem 4, na verdade, geradores de campo magnético aí. Por quê? Porque tem esse fio da esquerda, que é retilíneo, tem esse fio de baixo, que é semicircular, tem o fio de cima, que também é semicircular, e o fio da esquerda, que também é retilíneo. O que interessa aqui, a gente já sabe que o campo magnético vai estar no eixo perpendicular ao plano do papel. Então só nos interessa a componente Z. Então ele vai ser igual a uma componente Z K-chapéu, e interessa para a gente saber o que é essa componente Z. E ela não é o módulo, então ela pode ser positiva ou negativa, diferente do que eu falei da outra. Nessa situação 1 e na situação 4 não vai ter campo gerado, porque o campo gerado pelos fios retilíneos é zero, porque eles estão na direção radial, certo? Então o campo gerado pelo fio 1 e pelo fio 4 é nulo. Por quê? Porque os fios por onde estão passando a corrente, eles são paralelos à direção radial entre o fio e o ponto. Então se eu fizer um vetor que localiza o fio, esse vetor radial, ele vai ser paralelo ao próprio fio. Então o produto vetorial entre o R e o elemento de linha desse caminho vai ser zero, porque eles são paralelos. Isso aqui só vale para os caminhos 1 e 4. Nos outros caminhos, que vão ser os semicírculos, isso não vai acontecer. Então para eles é nulo. Então isso significa que o campo gerado por 1 e o campo gerado por 4 é zero. Mas a gente vai ter as componentes 2 e 3 geradas pelos semicírculos, então vamos ver. A gente tem o ponto C aqui e tem esse semicírculo. Tá? Então nesse semicírculo a corrente está no sentido anti-horário. E aqui está o ponto C. Como está no sentido anti-horário, esse ângulo percorrido do ponto inicial até o ponto final, desse ponto aqui até esse ponto, vai ser um ângulo no sentido anti-horário. Então ele vai ser mais 180 graus. Certo? Isso significa que o ângulo lá da fórmula, esse ângulo φ, ele vai ser mais 180 graus, ou seja, mais π radianos. Então o campo magnético ele vai ser μ0 vezes a corrente, que nesse caso é a corrente I sobre 2, vezes o ângulo, que é π radianos, dividido por 4π, vezes o raio que não foi dado no problema. Vamos chamar de R. Então isso vai dar μ0 vezes I dividido por 8R. Agora, se nós analisarmos o outro caminho, o caminho de cima, o que vai dar? Então, analisando o caminho de cima, que é o 3, né? Esse aqui é o 3, 2, 1 e 4. Nesse caminho 3, a gente vai ter um arco de circunferência. Só que agora a corrente está passando por cima. Então, essa corrente I sobre 2 está passando por cima. Então, na hora que a gente mede o ângulo percorrido, ele foi percorrido no sentido horário. E um ângulo percorrido no sentido horário é um ângulo negativo. Então, ele vai ser menos 180 graus ou menos π radianos. Então, o campo magnético que vai ser gerado nesse ponto C, ele vai ser μ0 vezes a corrente, que é I sobre 2,
vezes o ângulo que é menos π, dividido por 4π vezes o raio. Então, cancelando esse π, esse campo magnético 4, que eu esqueci de indexar, né? Esse aqui, inclusive está errado essa seta aqui. E agora? Está errado isso aqui. Não existe. Depois eu conserto direito. Esse campo magnético vai ser o campo magnético 2. E esse aqui vai ser o 4. Então o campo 4 vai ser menos μ0i sobre 8r. Resumo da história. As componentes 2 e 4 elas vão gerar campos que se anulam. Porque uma está no sentido anti-horário, que é o caminho 2, e a outra está no sentido horário. Então, o caminho de baixo vai gerar um campo que aponta saindo do papel. O caminho 3, que é o de cima, vai gerar um campo que aponta entrando no papel. Os dois têm a mesma intensidade, porém sentidos opostos, então eles se anulam. Então a gente pode traduzir isso matematicamente para dizer que a componente z do campo, que vai ser B1 mais B2 mais B3 mais B4 o 1 e o 4 se anulam porque são retilíneos, mas os outros não, eles se cancelam. Porque o B2 ele deu mais μ0i sobre 8r e o B4 deu menos. Então esse campo no ponto C é zero. Resolvida a questão 4. A questão 5. Na figura, dois arcos de circunferência têm raios A e B. O A é maior que o B. Subentendem um ângulo de 74 graus e conduzem uma corrente I de 0,411 amperes. E tem o mesmo centro de curvatura P. Ou seja, eles são arcos de circunferências cujos centros coincidem no ponto P. Determine o módulo e o sentido do campo magnético nesse ponto P. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Vamos separar em caminhos de novo. Né? Então eu vou chamar esse trecho, e a gente é importante seguir o caminho da corrente. Então essa corrente está nesse sentido. Isso vai ser relevante para a questão. Né? Esse é o sentido da corrente. Só uma coisa. Melhor assim. Então esse caminho daqui eu vou chamar de 1. Esse aqui de 2. O de cima de 3. E esse último vai ser o 4. Tá? Então o campo magnético no ponto P ele vai ser a soma do campo magnético gerado por cada pedaço. Então o campo magnético no ponto P ele vai ser o campo magnético gerado pelo trecho 1, mais o campo gerado pelo trecho 2, o 3 e o 4. Ok? De cara a gente já vê que o campo gerado pelo trecho 2 e pelo 4 vão se anular porque eles são paralelos à direção radial. Tá? Então os trechos 2 e 4 não contribuem por serem radiais. Não é porque são retilíneos, é porque são radiais. Se a gente estivesse numa situação que tem um retilíneo aqui e a gente está bem nesse ponto, ele vai contribuir. Aqui o B vai ser diferente de zero. Só que como a gente está, o fio está aqui e nós estamos na mesma direção do fio, aqui o campo magnético vai ser zero, certo? Então esse é o raciocínio. Isso é por causa da forma vetorial da lei de Biot-Savart.
que a gente não teve tempo de discutir, onde aparece um produto vetorial, né? Enfim. Então esses trechos não vão contribuir. Ou seja, a gente pode se concentrar apenas nos arcos 1 e 3, né? Vamos ver o arco 1. No arco 1, a gente percebe que a corrente está no sentido anti-horário. Então, como a corrente está no sentido anti-horário, esse ângulo θ vai ser percorrido no sentido positivo. Então, o ângulo vai ser mais θ. Então, o campo magnético vai ser μ0i vezes mais θ dividido por 4π vezes o raio, que nesse caso, o raio desse arco 1 é B. Então, vai ser 4π vezes B. Tá? Ou seja, μ0i θ sobre 4π vezes 1 sobre B. Vejamos agora o arco 3. O arco 3, agora a corrente está indo no sentido horário, no sentido oposto da parte de baixo. Quando está no sentido horário, esse ângulo vai ser percorrido no sentido horário. E por uma convenção lá da trigonometria, no sentido horário o ângulo é negativo. Então, nesse caso, o ângulo vai ser menos θ. Como o ângulo vai ser menos θ, o campo magnético vai ser μ0. E eu estou usando direto essa fórmula aqui, tá? A fórmula do arco. μ0i vezes o ângulo sobre 4π vezes o raio. Então, é μ0i vezes o ângulo, só que o ângulo é menos θ. Dividido por 4π vezes o raio, só que o raio é o raio do arco lá de cima. E o raio do arco lá de cima é A. Então vai ficar... Ops, esse é um erro. Acontece de vez em quando. Vai ser μ0i menos μ0i vezes θ sobre 4π vezes 1 sobre A. Então a gente tem as duas componentes importantes aí. Vamos somá-los. Então o campo magnético no ponto P, na verdade a componente Z dele, né? Que o Rayleigh tem esse problema de não dizer que está falando da componente de um vetor, mas tudo bem. A componente Z, a gente já viu, é B1 mais B2 mais B3 mais B4, só que 2 e 4 se anula, fica só 1 e 3, então a gente vai somar esses dois resultados, esse aqui e esse aqui. Somando, vai ser μ0i vezes θ sobre 4π vezes 1 sobre B, menos μ0i vezes θ sobre 4π vezes 1 sobre A. Então, botando em evidência o que dá, fica μ0i vezes θ sobre 4π vezes 1 sobre B menos 1 sobre A. Então, esse é o campo magnético. Se fosse uma questão teórica, valores genéricos, aí essa seria a resposta, né? Mas não é uma questão que tem que dar o resultado final. Então, antes disso, vamos só verificar o seguinte: θ é 74 graus. A gente tem que converter para radiano. Então, em radiano vai ser 74 graus vezes π radianos sobre 180. Por quê? Eita. Porque π radianos é 180 graus, né? Então, convertendo, isso vai dar aproximadamente 1,29 radianos. Então, substituindo esse valor, o campo magnético no ponto P vai ser μ0, que é 1,26 vezes 10 a menos 6, vezes a corrente, que é dada no problema 0,411,
vezes o ângulo θ em módulo, que é 1,29, dividido por 4π, vezes 1 sobre b. B é 10,7 centímetros. Então vai ser 10,7 vezes 10 a menos 2 metros, né? Para ficar no SI, sem prefixo. E o A é 13,5, então fica 1 sobre 13,5 vezes 10 a menos 2 metros. Calculando isso, a gente descobre que vai dar 1,03 aproximadamente. No livro está 1,02, mas na aproximação que eu fiz ficou assim, então eu vou deixar desse jeito. 1,03 vezes 10 a menos 7 Tesla, que é a unidade SI de campo magnético, né? Então, isso aqui é o resultado. Bom, vamos então falar sobre a lei de Ampère agora, que também faz parte desse capítulo. Acho que é algo muito importante. A lei de Ampère, ela é uma das 4 equações de Maxwell, né? Então temos aí 8 fios, tem a mesma convenção do campo magnético. Quando está assim, está saindo do quadro. Quando está assim, está entrando do quadro, do papel, da tela, do que a gente está olhando, né? Então a gente tem essa corrente saindo, saindo, saindo e saindo. Tem 4 correntes saindo e tem 4 correntes entrando no papel. Então quando ela estiver entrando no papel, ela é negativa. Quando estiver saindo, é positiva. Então quando estiver assim, a corrente é positiva. Quando estiver assim, a corrente é negativa. Uma convenção que a gente usa para aplicar a lei de Ampère, que é importante para evitar confusão. Vocês têm que prestar atenção nas atividades. E depois também, determine o valor da integral. Então a pergunta é: determine o valor dessa integral aqui, que é uma integral de caminho fechada, né, de b escalar ds. Para a convenção do livro, ds é o elemento de caminho. Para a integral da curva 1 e da curva 2. Então ainda tem mais uma convenção, que é o seguinte: isso vai ser mais μ0 vezes a soma das correntes que estão envolvidas, se o caminho tiver no sentido anti-horário. O caminho de integração tiver no sentido anti-horário. Esse aqui é o caminho C. Não sei se o meu desenho está bom o suficiente, mas é isso aqui. Se o caminho tiver no sentido anti-horário, é mais μ0 somatório das correntes. Vai ser menos μ0 vezes o somatório das correntes envolvidas se o caminho for percorrido no sentido horário. Certo? Então tem essas duas conversões de sinal, para a corrente e para a integral em si. Tá? Então a gente tem que ter em mente essas duas conversões de sinal para resolver essas atividades, senão vai dar errado. Provavelmente. Vamos ver a letra A. Determine o valor da integral para a curva 1. Então para a curva 1 a gente vai ter essa integral para a curva C1 de b escalar ds. A curva 1 ela está no sentido horário. Então vai ser essa convenção de baixo. Vai ser menos μ0 vezes o somatório das correntes envolvidas. Por que esse menos? Porque o caminho 1 está no sentido horário. Beleza. Então vai ser menos μ0, vamos substituir esse depois, né? Esse μ0.
Esse somatório das correntes envolvidas, nós vamos ver o seguinte, tem uma corrente saindo, duas correntes saindo, uma corrente entrando. Todas elas têm um valor de 2 amperes. Então essa daqui vai ser mais 2, essa vai ser mais 2 e essa vai ser menos 2. E essa aqui e as outras não vão entrar no cálculo porque elas não estão envolvidas pelo caminho de integração. Só tem essas três envolvidas pelo caminho de integração. Então vai ficar mais 2 da corrente que está saindo do papel, mais 2 da outra que está saindo, menos 2 da que está entrando. Cancelou aqui, fica menos 2, mi zero. Então substituindo esses valores, vai ficar menos 2 vezes o mi zero. Ele vale 1,26 vezes 10 a menos 6. E a unidade vai ser Tesla vezes metro. Por quê? Porque aqui é Tesla e aqui é metro, né? Comprimento é metro, campo magnético é Tesla, então vai ficar menos 2,52 vezes 10 a menos 6 Tesla vezes metro. E agora para o caminho 2. O caminho 2 ele está no sentido anti-horário, né? Isso significa que a lei de Ampère vai ser... Eu estou simplificando, mas o correto seria dizer que a corrente muda de sinal quando muda o sentido de integração, mas no fim das contas não faz diferença, dá mesmo. Então isso aqui vai ser mais mi zero vezes o somatório das correntes envolvidas, lei de Ampère. Então essa integral ela vai ser mais mi zero. Só que aí repara o seguinte, tem mais 2 da corrente saindo da tela, mais 2 saindo, só que tem duas entrando, menos 2, menos 2. Então no final das contas vai dar zero, porque vai ser vários cancelamentos, né? Esse cancela com esse cancela com esse. Então vai dar zero Tesla vezes metro. Então a integral no caminho 2, né, de B escalar ds, deu zero Tesla vezes metro. Esse é o resultado, certo? Vamos ver mais esse exemplo aqui, tirado de outro livro. Que coincidentemente é 46, parece que vem depois desse. Então na figura ao lado, uma corrente é 8 amperes para dentro da página, a outra é 8 para fora e cada curva é uma trajetória circular. Na lei de Ampère, na verdade, o formato da curva não influencia, mas enfim, o fato de ser circular simplifica pelo menos a ideia. Determine a integral. Nesse livro já seria B escalar dl, mas enfim, não faz diferença para a gente. Para cada trajetória, considerando que cada integral deve ser calculada no sentido anti-horário. E aí a gente vê que os três caminhos já estão no sentido anti-horário, então já vai facilitar para a gente. Então vamos ver o caminho C1. Esse caminho C1, ele tem uma corrente dentro dele, né? Que é essa daqui. Que no caso ela está entrando no papel, então ela vai contar como sendo positivo, negativo. Então essa integral de caminho, na convenção desse livro é dl em vez de ds, tanto faz, tá? Então a integral de C1 vai ser mi zero vezes essa única corrente que está saindo, que está entrando no papel. Então ela vai ser menos 8, pelos dados do problema. Então vai ficar menos 8 vezes o mi zero, que é 1,26 vezes 10 a menos 6. Fazendo esse cálculo,
dá aproximadamente 1,01 negativo vezes 10 a menos 5 Tesla vezes metro. Para o caminho C2, o que vai acontecer? Para o caminho C2 tem a mesma corrente, só que saindo do papel. Então vai ser tudo igual, vai mudar só o sinal. Então vai dar a mesma coisa, só que positivo. Então a integral no caminho C2 de B escalar dl vai ser μ0 vezes mais 8, porque agora tem uma corrente mais 8 aqui e essa daqui era menos 8 amperes no caso. Então vai dar mais 1,01 vezes 10 a menos 5 Tesla vezes metro. E finalmente o caminho C3, você já deve ter percebido que vai dar zero. Por quê? Porque quando eu considero o caminho C3, que é esse maior, aliás, eu dei os nomes errados para as coisas, né? Oh, meu Deus. Esse aqui que eu calculei era o C3. Tá? Esse aqui é o C3. O C3 que vai dar esse valor. O C2 é que é o caminho grandão, que a gente vai calcular agora. Né? Que ele vai ser menos 8 amperes dessa, mais 8 amperes dessa. O caminho está no sentido anti-horário, então fica mais μ0. Então vai ficar menos 8 mais 8 vai dar zero. Então fica 0 Tesla vezes metro. Vejamos então o capítulo 30, que é sobre lei de Faraday. Então, para a lei de Faraday, eu separei 3 questões. Essa daí, retirada do capítulo 30 lá do livro, do Rally de 10ª edição, volume 3. Questão 7. Então, questão 7 fala assim, na figura ao lado, o fluxo de campo magnético na espira aumenta de acordo com essa equação aqui. Então, veja que o fluxo de campo ele não é constante. Ele é uma função. Isso vai aparecer semelhante na nossa atividade. Então, ele vai ser 6t quadrado, semelhante no sentido de variar no tempo. Não vai ser igual a essa questão. Mais 7 vezes t. Então, esse é o fluxo. O fluxo varia no tempo, ele está em mV, né? mV. Não sei porque que eu enrolei a língua. Lembrando que o Weber é a mesma coisa que Tesla vezes metro quadrado. Então isso daqui está, na verdade, numa unidade que é 10 a menos 3 Weber, que é a mesma coisa que 10 a menos 3 Tesla vezes metro quadrado. Certo? Essa é a unidade que está esse φ. Então, para transformar ele para Weber, a gente tem que levar em consideração que no final tem 10 a menos 3 aí. Então vamos ver a letra A. Qual é o módulo da força eletromotriz induzida no instante t igual a 2? Vamos ver então a força eletromotriz induzida primeiro como função do tempo. Pela lei de Faraday, ela vai ser menos a derivada do fluxo B em relação ao tempo. Então, inicialmente, a gente deriva essa expressão, que é 6t quadrado mais 7t. O fluxo foi dado. Então fica menos 12t quadrado menos 7. Medido agora em milivolts, né? Porque se o campo estava em mV, a gente dividiu pelo tempo, não ficou volt, ficou milivolt, né? Agora a gente substitui o tempo. Então o tempo t igual a 2 segundos, força eletromotriz induzida no tempo t igual a 2 segundos, eu vou substituir t por 2, então fica menos 12 vezes 2 ao quadrado menos 7, que vai dar menos 31. Lembrando que está em milha, então fica milivolts. Essa é a resposta da letra A. Aí a letra B pergunta o sentido da corrente no resistor R para a direita ou para a esquerda, né? Qual que vai ser o sentido?
Bom, vamos pensar um pouco. Pela lei de Lenz, a força eletromotriz induzida se opõe ao campo que induz essa força eletromotriz. Logo, ela deve estar no sentido horário na espira. Por quê? Porque esse campo ele é compatível com uma corrente indo no sentido anti-horário. Então, pela lei de Lenz, a força eletromotriz induzida deve estar oposta. Então, ela deve estar no sentido horário, né? Oposta a que induz o campo. Aliás, oposta ao sentido que seria compatível com o campo, né? Então ela está no sentido horário. Se ela está no sentido horário, ela vai passar no resistor da esquerda para a direita. Perdão, eu escrevi certo, falei errado. Da direita para a esquerda, que é o sentido horário. Então eu vou só desenhar, porque eu já falei, mas o resistor está aqui e a corrente vai passar nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Tá? Essa outra situação aqui, ela já exige um pouquinho mais de cálculo. É nada muito, mas um cálculozinho. Então nessa figura, uma espira quadrada, agora a espira é quadrada, não é mais circular, de 2 centímetros de lado, é submetida a um campo magnético que aponta para fora do papel. Por isso que essas bolinhas representam o campo saindo do papel. E cujo módulo é dado por B, em que B está em teslas, tem segundo y em metros. Por que módulo? Porque na verdade ele está no eixo Z, né? Desculpa. Então, como é que a gente determina a força eletromotriz induzida? É pela lei de Faraday, né? É menos a derivada do fluxo de B em relação ao tempo. Como é que a gente calcula esse fluxo de B? Bom, a situação é a seguinte, isso é uma espira quadrada. Então vamos chamar esse tamanho aqui de L, que ele está em centímetro, vai ser chato de ficar lidando com centímetro no limite de integração, vamos dar um nome. O fluxo, ele vai ser uma integral, porque agora o campo está variando com a posição, tá? Ou seja, o fluxo do campo magnético vai ser uma integral dupla sobre a região de integração, né? Vou chamar de A, que é essa área aqui, essa é a área A, do campo magnético escalar, vetor normal, elemento de área. Não se preocupem com isso, porque o problema foi construído de tal maneira que o vetor normal ele é K-chapéu, só que o campo magnético também está na direção K-chapéu, então só sobra o módulo de B, que é 4t quadrado y, e o elemento de área, como está em coordenadas cartesianas e a área de integração é um quadrado, vai ser dx dy. Então a integral ela vai ser em x e em y. Como ela vai ser em x e y, 4t quadrado em relação a essa integral é uma constante. Então pode sair. E aí sobra uma integral em dx e uma integral de y dy. E ambas vão de 0 até l. Se vocês calcularem essa integral, ela vai dar 2l ao cubo vezes t ao quadrado, onde esse l é o tamanho do quadrado, que é 2 centímetros, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2 metros. Então esse é o fluxo, não é a resposta é a força eletromotriz induzida. Para calcular essa força eletromotriz induzida, a gente
precisa aplicar a lei de Faraday, né? Então a lei de Faraday vai nos fornecer essa fé induzida como sendo igual a menos a derivada desse fluxo em relação ao tempo. Então vai ser menos a derivada em relação ao tempo de 2L ao cubo vezes T ao quadrado. L é constante, né? Mas outro vou derivar em relação a T, então vai ficar menos 4L ao cubo vezes T. Essa vai ser a fé induzida como função do tempo. Só que a pergunta é, no instante 2,5 segundos. Então, quando o tempo é 2,5 segundos, a força eletromotriz induzida vai ser menos 4. L ao cubo é 2 vezes 10 a menos 2 metros. Né? Não vou precisar da unidade. Ao cubo. E o tempo é 2,5 segundos. Está tudo no SI, a resposta vai ser em volts. Então, calculando, vai dar menos 8 vezes 10 a menos 5 volts. Essa vai ser a resposta. Certo? E finalmente a última questão, também sobre lei de Faraday, é essa daí. Considere o circuito retangular, representado em amarelo na figura, que está sujeito à ação de um campo magnético externo B, cuja expressão também está na figura. Repara que a unidade dele é nanotesla, né? Use a lei de Faraday para calcular a força eletromotriz induzida sobre esse circuito em volts. No instante t igual a 2,5 segundos, sendo τ igual a 0,3, no tempo característico do problema. É uma constante, τ é uma constante. Então o campo magnético B, ele é 10 vezes E a menos 4t sobre τ, K chapéu, medido em nanotesla, que é 10 a menos 9 tesla. Né? Ok? Então, mesma coisa, a gente tem que calcular o fluxo de B e depois a gente calcula a força eletromotriz induzida como sendo menos a derivada desse fluxo. E se for preciso, a gente substitui o tempo, como é o caso. Então, vamos fazer o primeiro passo. Calcular o fluxo de B. Nesse caso, veja que no exemplo anterior, o campo magnético varia com a posição. Por isso, nós tivemos que integrar. Aqui nós não vamos precisar, porque ele só depende do tempo. Ele é constante em relação à posição. Então, o fluxo vai ser igual ao módulo do campo, na verdade, a componente normal do campo, vezes a área. Como ele está na direção K-chapéu, a componente normal é essa daqui. E a área, o que que é? É a área desse retângulo, né? Então, esse retângulo, ele tem 2 milímetros aqui, 7,2 milímetros aqui. Então, a área vai ser 2 vezes 10 a menos 3 metros. Vou escrever de outra cor que está ruim de enxergar. Então, a área vai ser 2 vezes 10 a menos 3 metros, vezes 7,2 vezes 10 a menos 3, também metro. Então, a área vai ser 14,4 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Essa vai ser a área. Certo? Então, feito isso, o fluxo de B vai ser a componente normal de B, que é 10 vezes a exponencial, vezes a área, que é 14,4 vezes 10 a menos 6. Tudo no SI, não precisa mudar muita coisa. Não precisa mudar nada. Tá? Só que eu esqueci de uma coisa. Esse campo está em nanotesla. Então, para ficar em tesla, eu tenho que multiplicar aqui por 10 a menos 9. Esse aqui é o campo em tesla. Né?
vezes a área, que é 14,4 vezes 10 a menos 6. Então, juntando isso, fica 14,4 vezes 10 elevado a menos 9 menos 6 dá menos 15, só que tem esse mais 1 aqui, fica menos 14. Vezes a exponencial de menos 4t sobre tal. São um monte de 4 aí. Então esse vai ser o fluxo. Agora a gente vai para o segundo passo, que é calcular a força eletromotriz induzida a partir desse fluxo. Então essa força eletromotriz induzida vai ser uma função do tempo, vai ser menos a derivada em relação ao tempo desse resultado, né? Que é 14,4 vezes 10 a menos 14 de novo, vezes a exponencial de menos 4t sobre tal. Acabou. Derivando, vai ficar mais, né? Tem um menos que vai cair da derivada e esse menos daqui, então vai ficar mais 14,4 vezes 4 dividido pelo tal vezes 10 a menos 14 vezes a exponencial. Agora, substituindo o tempo, que é 2,5, e o tal, que é 0,3, a gente obtém o resultado. Então essa força eletromotriz induzida no instante 2,5 segundos, se vocês calcularem, vai ser 6,41 vezes 10 elevado a menos 27 volts. Então é um valor extremamente pequeno, né? Está implícito aqui que a gente está percorrendo isso no sentido anti-horário, né? Na nossa atividade, se tiver um problema igual esse, ou esse, eu vou deixar explícito qual é o sentido que a gente está considerando. Bom, pessoal, então eu espero ter contribuído aí com essas questões. Estou à disposição no e-mail. E até a próxima. Uma ótima atividade, ótimos estudos para todo mundo.